Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Camila e eu queria conversar aqui hoje com vocês sobre um resumão da estrutura contábil. Eu tenho tido vários alunos novos esse ano por conta dos concursos aí da área fiscal e tem uma queixa recorrente nesses alunos que eu recebo, que é, poxa vida, eu estudo há X meses, X anos, X horas. E eu continuo tendo dificuldade em entender a lógica desse negócio. Ou pior, a pessoa fala, eu sei que contabilidade não tem lógica, então é muita coisa para eu decorar. E aí eu falo, peraí, peraí, para tudo. Não tem nada disso, tem totalmente lógica. E eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que tem muito a ver com a maneira como a pessoa estuda. Então, normalmente as pessoas estudam o conteúdo completo de cada tema de maneira separada, e aí parece que ficam uns buracos na compreensão, tá? Isso é uma coisa. Então, qual que é a ideia dessa aula aqui de hoje? É eu te explicar de uma maneira geral, sem grandes detalhamentos por tema, o que que a contabilidade vai te dar? Como é que a contabilidade vai fornecer as benditas das informações úteis aos usuários da contabilidade? Então, acompanha comigo aqui o seguinte. Antes de fazer contabilidade, eu tenho que saber que a contabilidade é uma linguagem, é uma maneira de expressar os acontecimentos da vida da empresa dentro de uma estrutura pré-estabelecida. Assim como a gente se comunica em português, assim como na Alemanha falam alemão, na contabilidade a gente fala o contabilês. Então a gente pega a vida e traduz nessa linguagem que é a contabilidade, que teoricamente, se todo mundo conhece essa simbologia, a pessoa vai entender o que é que está sendo refletido ali. Então, para que isso seja eficiente, eu preciso de uma estrutura lógica. Essa estrutura lógica, ela vai partir do CPC 00, da estrutura conceitual básica. Então, lá é que vão me explicar que a contabilidade trabalha com o regime de competência, que a gente se preocupa com a tempestividade das informações, que a gente adota normalmente na contabilidade uma postura prudente, conservadora, cautelosa no reconhecimento dos ganhos e das perdas, que a contabilidade reconhece os acontecimentos pela sua essência, ou seja, a gente vai traduzir o que é e não o documento, e não o nome do contrato, mas sim a operação que de fato está acontecendo. Mas beleza, hoje aqui meu objetivo não é ensinar estrutura conceitual, tem vídeo aí no canal sobre isso. O que eu quero dizer é que os fatos contábeis, eles vão ser registrados. Registrados como? Dentro daquela lógica da equação patrimonial, ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Na contabilidade, a gente não faz na matemática, a gente não faz na equação. A gente faz onde? No débito e crédito, que a gente usa o razonete. Então, a gente debita e credita as operações, os fatos contábeis, para refletir quais foram as modificações que eles causaram no ativo, no passivo e no PL. Se alguém te ensinou contabilidade, ou se você estudou contabilidade sem contabilizar, eu vou te fazer um convite que é: volta e contabiliza. Porque essa é a linguagem. Dá para você aprender português sem nunca escrever? Até dá, mas você vai ficar meio capenga. Então, a nossa escrita é no débito e crédito. Se você vai fazer com o Dzinho e o Czinho no modelo do livro diário ou no razonete, é uma escolha tua. Eu gosto do razonete porque ele ajuda visualmente. Mas o fato é, esses fatos eles vão ser transcritos, eles vão ser contabilizados na modalidade ali, no regime de partidas dobradas. Tá bom. Então, peguei a vida, passei ela num funil e transformei ela em lançamentos de débito e crédito. Eu tenho agora o meu banco de dados. Com esse banco de dados, eu vou produzir todas as demonstrações contábeis que vão ser apresentadas. A vida foi refletida, filtrada e escrita no razonete, de acordo com o débito e crédito, com esse método das partidas dobradas. Esses razonetes
vão se transformar no balancete, que vocês estudam lá, que tem balancete de 2 colunas, 4 colunas, 6 colunas. O que é o balancete? É uma lista de todas as contas contábeis que eu utilizei com os saldos iniciais, a movimentação e o saldo final. Esse balancete é como se fossem os razonetes resumidos em uma lista. Então, eu não vou mais enxergar cada lançamento, mas eu vou enxergar qual era o saldo que eu tinha no banco, qual é o saldo que eu tenho hoje, depois de todos os acontecimentos. Qual é o saldo que eu tinha de, sei lá, contas a pagar e qual é o saldo que eu tenho hoje. Tenho essa lista completa. Aí, eu começo a preparar as demonstrações contábeis. A demonstração contábil de todas e que é a única que de alguma maneira vai utilizar todos esses lançamentos, ainda que indiretamente, é o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É uma fotografia da empresa numa determinada data. Então, no balanço, eu vou pegar todos aqueles razonetes e vou organizar dentro da equação patrimonial. Ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido do outro. Lá dentro, eu vou ter toda aquela estrutura da lei que você já estudou, que é o ativo circulante, o não circulante. Dentro do não circulante, você tem realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível. Do lado de lá da equação, você tem o passivo circulante, não circulante, e você tem o patrimônio líquido. Você tem essa foto. Você tem o saldo do ano passado e você tem o saldo atual. A gente já consegue ver um monte de coisa no balanço. Eu consigo perceber se a empresa tem mais ativos do que passivos, se o estoque dela está crescendo ou está diminuindo, quanto ela tem de endividamento, quanto ela tem de recursos disponíveis, quanto ela tem de contas a receber, se ela negocia a prazo ou não, se o imobilizado dela é muito grande em relação à atividade dela, várias coisas, muitas coisas podem ser deduzidas ou interpretadas a partir dessa fotografia que é o balanço patrimonial. Inclusive, eu consigo ter uma boa ideia se essa empresa cresceu ou não, se ela teve lucro ou não. Só que, se ela teve lucro, o que vai acontecer? Vai aparecer lá provavelmente um aumento nas reservas de lucro no balanço, talvez um aumento de capital, talvez uma conta de dividendos a pagar, mas eu não consigo saber da onde veio o meu lucro, qual é a atividade que está gerando esse aumento de patrimônio. Para isso, eu vou precisar de um anexo. Um anexo eu estou inventando da minha cabeça, tá? A demonstração do resultado do exercício não é um anexo, mas você pensa que ela é como se fosse uma lupa colocada no aumento do patrimônio líquido que veio do lucro. Então, quando eu tenho a demonstração do resultado do exercício, eu vou pegar todas as receitas e despesas que a empresa teve e que eu vou extrair essa informação da onde? Lá do razonete, que está lá no balancete. É o mesmo banco de dados. As mesmas informações estão disponíveis para preparar tudo. Eu é que vou escolher o que eu preciso. Então, eu vou lá no banco de dados e filtro. Eu quero só receitas e despesas deste ano e quero organizá-las de acordo com esse modelo aqui. Qual é esse modelo aqui? É o modelo do artigo 187 da Lei 6.404, que é aquele modelo que estabelece eu começar daquilo que é mais operacional, mais relacionado com a minha atividade, tipo receita de venda, os tributos que incidem sobre a venda, baixo custo da mercadoria, e eu vou descendo para aquilo que é menos usual. Nessa caminhada para baixo aqui, eu vou subtotalizando o lucro. Por isso que eu faço lucro bruto, lucro operacional, lucro antes dos impostos. Lá no final, eu vou chegar no lucro líquido, que é nada mais, nada menos do que a soma das receitas menos as despesas do período, organizadas nessa estrutura. Nesse momento, além de eu saber que a empresa teve lucro, lá pelo balanço, eu consigo saber como esse lucro foi gerado, como esse lucro foi produzido. Aí eu pego esse mesmo banco de dados e falo, mas isso aqui não resolve toda a movimentação do patrimônio líquido, porque nem tudo que aumentou ou diminuiu o PL é lucro ou prejuízo. Pode ter mais coisa.
que mais pode mexer com o meu patrimônio líquido? Eu posso ter aumento de capital, posso ter redução de capital, eu posso ter aquisição de ações em tesouraria, eu posso ter movimentação naquelas contas de ajuste de avaliação, ajuste de conversão, aquela que vem da variação cambial, dos ajustes a valor justo, que afetam o patrimônio líquido e que não vieram das receitas e despesas. Aí eu preciso de mais uma lupa. Essa outra lupa vai ser o quê? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a famosa DMPL. A DMPL é a demonstração que vai pegar somente os lançamentos relacionados ao patrimônio líquido e vai explicar, sempre dentro de uma estrutura pré-estabelecida pela lei, conhecida pelos usuários da contabilidade, que vai fazer com que aquela informação seja compreensível, né? Então, lá na DMPL eu vou conseguir saber tudo isso. Se teve aumento de capital, se ele foi feito em bens ou em reservas, se eu tive movimentação nesses outros resultados abrangentes, qual foi a destinação que eu dei para o meu lucro, se eu paguei dividendos para os sócios ou não. Ok. Terminou? Não terminou. A norma entendeu que era importante mostrar para o usuário da contabilidade o que aconteceu com o dinheiro daquela empresa ao longo do ano. Todo esse banco de dados que eu tenho vem dos razonetes que foram lançados pelo regime de competência. Aí criou-se uma demonstração chamada DFC, demonstração dos fluxos de caixa, que vai botar uma lupa lá naquele caixa e equivalentes do balanço. Quando eu olho no balanço patrimonial, eu consigo ver, no ano passado eu tinha 100 milhões de dinheiro, esse ano eu tenho 140. Então, eu consigo saber que eu aumentei 40 milhões de dinheiro. Só que a minha demonstração do resultado do exercício está feita pelo regime de competência. Nem tudo que está lá é dinheiro. A movimentação de tudo ali no balanço foi feita pelo regime de competência. Então, criou-se essa informação, que é a demonstração dos fluxos de caixa, para dizer, olha, aqui você vai conseguir enxergar o que foi feito do dinheiro. Quanto você recebeu, quanto você pagou para fornecedor, quanto seu cliente te pagou, quanto você comprou de imobilizado, quanto você pagou de salário, sei lá, todos os pagamentos e recebimentos, dividindo a vida da empresa em 3 grandes blocos de atividade. Um bloco que é a atividade operacional, que é tudo que diz respeito ao dia a dia, normalidade ali daquela empresa. Um bloco chamado atividade de investimento, que é onde eu aplico os meus recursos, por exemplo, para comprar imobilizado, para vender imobilizado, para comprar investimento, para desenvolver intangível, tudo que diz respeito àqueles grupos do ativo que tem natureza permanente, o dinheiro relacionado a eles, as entradas e saídas vão estar nesse grupo atividade de investimento. E eu ainda tenho uma terceira atividade, que é a atividade de financiamento. O que é a atividade de financiamento? É o meu relacionamento em dinheiro com quem me banca. Quem banca a empresa sem ser a própria atividade dela que está lá no operacional? São os agentes financiadores, terceiros, tipo instituição financeira, debenturista, ou ainda os sócios, que colocam patrimônio, que colocam recurso na empresa ou tiram recurso também quando recebem dividendos, juros sobre capital próprio, quando negociam redução de capital, ação em tesouraria, enfim, todo o relacionamento que tenha efeito caixa com sócios e agentes financiadores vai estar nesse bloco de atividade de financiamento. E aí, gente, vai saindo um véu da cabeça do usuário da contabilidade, né? Você tem um balanço, que é a foto. Aí você tem a DRE, que te explica a rentabilidade, a performance da empresa naquele período, a atividade dela. Aí tem a DMPL, que te diz o que movimentou no patrimônio líquido dessa empresa. Tem a demonstração dos fluxos de caixa para dizer o que está acontecendo com o dinheiro. Onde o dinheiro está sendo gerado, onde o dinheiro está sendo consumido. E, por fim, você vai ter a DVA, a demonstração do valor adicionado, que vai dar um olhar de volta para a sociedade totalmente apartado desse mundo empresa e sócio. Quando eu faço uma DVA,
eu vou apresentar a minha vida dividida em duas metades. Eu abro um livro assim ao meio. Numa metade, eu vou dizer tudo que eu gerei de riqueza, tudo que eu produzi de riqueza para o mundo, para a sociedade onde eu estou localizado. Então, o que eu fiz? Eu peguei tanto de materiais, contratei serviços, tá? Eu gastei 100, consegui vender isso, transformar isso em 250. Então, eu produzi 150 de riqueza no mundo. Eu criei riqueza no valor de 150. Tá bom. Do outro lado, na outra metade do livro, a empresa vai prestar contas. O que você fez com essa riqueza que você produziu? Para quem que você entregou? Para quem você distribuiu? E aí ela começa a fatiar essa riqueza e dizer, olha, eu paguei tributos, então eu devolvi para a sociedade na forma de arrecadação de tributos, eu paguei as pessoas que me financiam, esses terceiros, o banco, o debenturista, eles foram remunerados por me ajudarem com o dinheiro que eu precisava para fazer minhas atividades. Eu paguei dinheiro para o sócio, eu paguei colaboradores, e assim eu mostro vamos dizer assim, o papel ou a importância daquela empresa na sociedade, que vai muito além de remunerar o sócio com lucro. Então, muito mais do que gerar lucro para o sócio, a empresa gera o quê? Gera emprego, gera arrecadação de imposto, gera movimentação da economia. Esse tipo de informação sobre essa devolução que a empresa faz da riqueza que produziu para todo mundo e também para o sócio, isso a gente vai enxergar na demonstração do valor adicionado. E aí eu completo esse conjunto de demonstrações que é apresentado aos usuários da contabilidade. Se eu pensar que, além disso tudo que eu estou falando aqui, eu tenho listas de notas explicativas, eu tenho quadros, tabelas, informações adicionais em texto, eu consigo fazer com que em 2, 3 páginas ali, a pessoa tenha uma informação muito completa, muito clara. Lembra daquela história da representação fidedigna? Uma informação completa, neutra, livre de erro, compreensível e tudo mais? Então, eu consigo dar essa informação completa e compreensível num curto pedaço, né, de informações, mas com grande valor de dados para tomada de decisão. É isso que a contabilidade vai fazer. Se isso que eu falei aqui para você é grego, ou você não sabe como é que isso aqui é formado, eu vou te dizer, não começa a estudar instrumento financeiro, não vai estudar o detalhe do intangível. Por quê? Porque essa estrutura é a base para você fazer o detalhamento. Eu só vou estudar o detalhamento quando eu souber do que eu estou falando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser alfabetizado na contabilidade, a gente precisa entender débito e crédito, a gente precisa entender como é que eu saio do razonete e chego numa demonstração de resultado, como é que eu saio do razonete e monto um balanço patrimonial. Quando eu tiver essa estrutura do funcionamento da contabilização dos acontecimentos de uma maneira clara, aí eu vou me preocupar a entender o detalhe do imobilizado, o detalhe dos juros, dos empréstimos, como é que eles vão sendo reconhecidos. Porque aí eu vou estudar isso sabendo o motivo. Eu vou saber o que eu estou compondo, o que aquilo que eu estou estudando do empréstimo vai afetar na informação que chega no usuário da contabilidade. Eu não sei se isso aqui vai ser claro para todo mundo, mas o que eu quero dizer é que existe uma etapa essencial a cumprir, que é entender essa estrutura lógica, que não é só entender os princípios, é entender os princípios, a aplicação deles na transcrição da vida real para o débito e crédito e entender como é que eu saio do débito e crédito e chego nas demonstrações contábeis. Eu só vou adiante com os meus alunos quando isso aqui está cumprido. Tá? Então, não comece a estudar CPC, ler 1001 CPCs, estudar o detalhe da operação de subvenção, sei lá, se você não sabe como contabilizar. Beleza?
Espero ter ajudado. Nos próximos dias eu pretendo fazer umas revisões aí periódicas, principalmente para o pessoal que vai fazer os concursos da área fiscal nos próximos meses. Então, se alguém quiser sugerir temas, assuntos aí, dificuldades, pode colocar nos comentários aqui que eu vou gravando, beleza? Até a próxima!